A distância que está boa. Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando a segunda noite do Seminário Internacional José Chazin, 200 anos Marx, organizado pelo UNEPTIC. Tivemos hoje à tarde a aula da professora Lívia, dando continuidade ao curso, o Estatuto Ontológico, a Resolução Metodológica. Tivemos comunicações à tarde também. E agora vamos começar a mesa, o núcleo de pesquisa em torno de Chazin. E compõe a mesa aqui comigo a professora Maria Aparecida de Paula Rago, que é mestre pela PUC e doutora pela Unicamp, professora aqui do departamento. Professora Vânia Ferreira de Assunção, que é mestre e doutora pela PUC, professora da UF. Professora Maria Gorete Juvencio Sobrinho, que fez o mestrado na Unicamp e doutorado na PUC. E a professora Mônica Halak Costa, que fez o mestrado em filosofia na UFMG e doutorado na UFRJ. Bom, vou passar a palavra para a professora Cida. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos e todas, todas e todos. E eu queria agradecer o convite, né, e parabenizar a organização do evento, né, que tem transcorrido com muito sucesso, e dizer que eu estou muito contente de estar participando dessa mesa, né, com colegas queridas e amigas, né, mas vamos lá. Eu pensei em fazer uma pequena introdução antes de trabalhar com o tema mesmo que eu vou expor aqui, né, que vai ser a minha tese de mestrado sobre Azevedo Amaral. Já eu explico. Mas dando uma, digamos assim, como é que esse trabalho foi inserido dentro do nosso grupo, como é que nós chegamos à necessidade de estudar o pensamento conservador no Brasil e mais algumas outras indicações, né, que foram acertadas e foram discutidas no grupo, né? Bem, mas antes disso eu queria dizer o seguinte, que eu quero ressaltar a importância desse seminário, né? Chazin foi um dos teóricos mais lúcidos do seu tempo, né? E ele dizia, inclusive, né, que manter a lucidez é um ato revolucionário, ainda mais, eu acho que nos tempos de hoje, né, no momento em que a gente está vivendo e que o que vem ainda pela frente, eu acho que essa frase é lapidar, eu acho que a gente deveria deixar bem ajustado nisso. E eu quero dizer que eu fui uma privilegiada, né? Eu tive como professor, né, e convivi muito próxima dele por muitos anos, né? Ele contribuiu de forma decisiva para a minha formação, né? Eu acho que eu não sou nem original nessa questão, porque eu acho que muitos aqui, né, tiveram essa sorte também, né? E isso não quer dizer que ele seja responsável pelas besteiras que eu possa vir a falar ou escrever, tá? Mas só quero sinalizar nesse sentido. Esse encontro, eu acho que esse seminário, melhor dizendo, né, abre a possibilidade de nós retomarmos suas inúmeras contribuições para o entendimento da nossa realidade, bem como a sua análise centrada em um humanismo radical para a compreensão do mundo contemporâneo. Mas também possibilita divulgar sua obra e pensamento e dos inúmeros trabalhos que nele se inspiraram, né? É o que nossa mesa vai fazer, né? A realização desse nosso encontro realiza em um dos momentos onde a escalada da barbárie se acelera em nossa realidade e onde a perspectiva para a convivência de uma vida autêntica e a resolução das mazelas escritas em nossa realidade se estreita a cada dia. Portanto, recuperar a lucidez e a arma da crítica, pressupostos tão caros a Chazin, faz com que contribuiremos decisivamente contra essa irrealidade do mundo atual. A proposta dessa mesa vai nessa direção, é isso que eu quero tentar sinalizar. Ela reúne trabalhos pautados em sua analítica crítica e expressa um projeto maior de Chazin, pensado para o grupo, né, que consistia, entre outros, em deslindar o pensamento conservador brasileiro. Tá? Desde o princípio dos anos 70, quando Chazin começou na Fundação Escola de Sociologia Política,
né? Entre outras coisas, principalmente no 4º ano, a gente lia A Destruição da Razão, do Lukács, né? Onde ele analisava a trajetória irracionalista do segundo Schelling ao historiador nazista Rosenberg, do pensamento alemão. Desta obra, aprendemos a questão da crítica imanente do objeto histórico, a sua determinação social e a sua operacionalidade, a função social na processualidade histórico-social. Então, vejam, é isso aqui que que nós nos pautamos, inclusive, na análise de vários desses pensadores, né? Acho que o meu trabalho, o trabalho da Bá, principalmente aqui, o seu trabalho também, né, Goretti? Então, acho que isso era, digamos assim, uma dos pilares para esse tipo de análise que a gente fazia. Claro que as contribuições existiam também as contribuições da crítica historiográfica. Bem, Chazin sinalizava a necessidade de fazermos uma produção de longa duração das características da via colonial de objetivação do capital, em sua incompletude estrutural, subordinação ao imperialismo, sem conhecer a Revolução Democrática, daí as suas formas pendulares de autocracia burguesa. Um projeto brilhante versou sobre o racionalismo brasileiro, que é esse que eu me refiro, né? Nas manifestações do pensamento conservador, matriz presente no pensamento político nacional e organizador das ações das classes proprietárias brasileiras. Inclusive, né, hoje nós estamos presenciando em suas atualizações, é o que está acontecendo agora, né? Deveríamos retomar, portanto, o pensamento conservador da década de 20 e 30 do século passado, que nos daria condições de compreender os limites ideológicos da burguesia brasileira e as formas pendulares da autocracia. Ele considerava que nós deveríamos fazer a crítica do quadrúpede da analítica paulista, tá? Formada pelas teorias do autoritarismo e totalitarismo, marginalidade, populismo e teoria da dependência. Isso eu acho que vamos ter algumas mesas, né, que vão contemplar essas temáticas, né? Eu não sei, eu realmente estou meio esquecida aqui na agenda, mas nós temos alguma coisa nesse sentido. Eu acho que em alguma coisa a Goretti já vai contemplar também hoje, né, com o FHC, né? Então, projetou antes da reforma, da autorreforma, um trabalho crítico do bonapartismo, para que em parte entra também a Bá hoje, que passaria pela análise, né, dos nossos Bonapartes, os ideólogos da ditadura militar e os próprios governos dos generais militares. O projeto, ainda que não esgotado, mas ao rolar alguns títulos, eu verifiquei que temos um número significativo de trabalhos, ainda que muitos abandonados essas perspectivas, mas que podem ser pontos de partida para próximos. Tá? Eu só vou elencar para vocês terem uma dimensão do que nós temos aqui de bacana, que a gente pode ainda pensar num tipo de destruição da razão brasileira, para a gente ter uma ideia. Então, o Roberto Simonsen, tá? Que é um pensador de 30, também foi feito pela Rosa. Eu fiz o Azevedo Amaral, tá? Francisco Campos também, foi feito pela Meire. A Dolores Prats fez o Oliveira Viana, tá? O Beriel fez o Mário de Andrade e o Paulo Prado, tá? Duas moças que eu não me lembro mais, tá? Fizeram o Obiano de Mello e o Alberto Torres, tá? Você tem o Severino Sombra também. O Obiano de Mello, Severino Sombra são integralistas, né? O Rago fez o Gustavo Barroso, a Lívia fez o Getúlio Vargas, a Vânia, né, dessa leva, ela fez o Golbery Couto e Silva, tá? Depois ela entra num outro lance aí do projeto. O Rago fez os ideólogos da autocracia do capital, a Beth fez o Guerreiro Ramos, a Angélica Borges fez o Eugênio Budan, a Lovato fez o Hélio Jaguaribe, Goretti e Ivan fizeram o FHC, Roberto Campos foi feito pelo Wanderson, Miguel Reale e Rodrigo Pinho, Rodolfo Machado fez o Alfredo Buzaide, né? E também temos uma análise dos pensadores marxistas, tá? Com Caio Prado Júnior, feito pela Ângela, Florestan Fernandes pelo Rodrigo Chagas, tá?
o Sodré pela Maria, que estava em Maringá, né? E mais uma outra parte desse nosso projeto, né, estaria, né, nos trabalhos que ele serve no Estatuto Ontológico de Marx, né? E eu acho que é isso. Tá? Então, eu acho que esse, se eu não esqueci de nada, daí vocês me complementam na fala de vocês, eu acho que a gente tem um leque aqui, um projeto imenso, né? E só dessas análises aqui, desses que eu relatei aqui, seria suficiente para a gente fazer alguma coisa bastante interessante, né? E contribuir de forma decisiva para entender isso que nós estamos passando. Bem, a minha apresentação é sobre o Azevedo Amaral, né, que compõe esse leque de pensadores conservadores, né, de talho conservador, das primeiras décadas do século XX, né, e que tinha como tema central, né, de discussão, né, dentro dos debates, a busca por um caminho singular para o enquadramento da nossa realidade, né, da ordem nacional, né, da velha ordem nacional, né, representado pelo latifúndio agroexportador, a um novo padrão de acumulação, né, que seria indústria, né, um padrão de acumulação urbana industrial, de realização interna, como falava o Chico de Oliveira, fala o Chico de Oliveira, né, e que, então, ele compunha, né, uma série de autores que estavam preocupados com essa temática. Né? Ainda que conservadores, né, para eles, né, a questão da modernização, né, parecia inevitável. Né? Eles tinham em comum, né, veja, o pensamento crítico também tinha essa preocupação nesse momento, mas a diretriz era outra. Né? E eu não vou estar abordando essa questão aqui. Né? Meu plano, nesse momento, é outro. Né? No plano conservador existe um patamar comum, né? Era discutir a crise institucional, superar regionalismos, a nova democracia, né? E uma questão central, né, que eu acho que isso, inclusive, a gente percebe muito bem dentro da burguesia brasileira, né, é que na raiz se encontrava a questão da crítica contundente ao Estado liberal. Tá? O Estado liberal, a crítica ao Estado liberal, a impossibilidade de um Estado liberal na nossa realidade, né, era uma referência para todos esses autores conservadores. Né? Ainda que cada um trabalhava isso de uma forma bem distinta. Né? Então, veja, nesse filão aí, só para mencionar, o Oliveira Viana, né, fazia uma crítica ao tradicionalismo, de um viés de um tradicionalismo moderno. Tá? O Azevedo Amaral, que eu vou trabalhar, ele via dentro de uma vertente de um conservatismo industrialista. Tá? Os integralistas não entravam nisso. Tá? Também não vou trabalhar com isso, porque nós vamos ter uma sessão que vai contemplar bastante essa questão. Né? Acho que o Rago vai falar sobre os integralistas, né? Porque eles preconizavam uma sociabilidade imaginária de pequenas propriedades agrárias, né, e insignificantes unidades fabris. Tá? Bem, quem era o Antônio José de Azevedo Amaral? Tá? Ele nasceu em 81, tá? E morreu em 42. Tá? Ele se encontra dentro do campo, né, do industrialismo conservador, se é que a gente pode falar nisso, tá? Ele é digamos assim, um modernismo conservador. Tá? Inclusive, ele usa o termo renovação conservadora. Tá? Isso aparece muito nele. Tá? Carioca, formado em medicina em 1906, participa de um congresso de eugenia aqui no Brasil, tá? Em 1928, na Faculdade de Medicina de São Paulo. Inclusive, eu estive nos arquivos lá, você tem os arquivos desse encontro de eugenia, né? E exerceu, mas ele abandona a medicina e vai exercer a função dele, tá, como jornalista, né, redator da grande imprensa carioca nas décadas de 20 e 30, Correio da Manhã, A Notícia, Gazeta de Notícias, Jornal do Comércio, vai ser correspondente, inclusive, na Inglaterra, tá, vai ser redator-chefe do país e vai participar do Estado Varguista também. Tá. Ele organiza a revista do DASP, né, que é o Departamento de Administração e Serviço Público, tá?
mas é uma das expressões mais elevadas da perspectiva industrialista naquele momento. E tem links assim, muito grandes com o Estado varguista. Né? Parece que, eu não sei, eu me lembro que quando a Olivia estava fazendo o trabalho dela sobre Getúlio Vargas, a gente trocava algumas figurinhas, existia assim, uma identidade, parecia até que ele escrevia muito bem, tá? Então parecia que ele escrevia até páginas de discurso. Não diria que ele não fizesse isso, eu acho que até poderia ser. Tá? Bem, ele tinha né, portador de uma concepção evolucionista e linear, né, e entendia que a humanidade se encaminhava progressivamente tá, para uma civilização industrial, tá, uma nova etapa da civilização, tá, que seria né, a civilização industrial, né, ou seja, o neocapitalismo de massas. Né, momento esse caracterizado por um acentuado ritmo de transformações, né, e que atestava, inclusive, a falência do Estado liberal. Aí é que começa a pegar fogo. Né? E que esse novo momento né, precisava de um novo organismo, um organismo interventor, tá? Atuante para atender as demandas do Estado contemporâneo. Né? Bem, no nosso caso, inclusive, isso era muito mais grave. Né, porque nós estávamos né, numa rota né, que era contrária ao nosso sentido histórico já há muito tempo, desde o século XIX. Então, aí ele faz uma crítica violenta né, às determinações dos organismos do Império, né, ele faz uma crítica razoável também ao sentido do latifúndio agroexportador, né, e daí por diante. Mas ele mostra que o liberalismo está em crise não só no Brasil, mas como no mundo, e a própria realidade já, veja, ele está escrevendo isso já desde 1936, né, e, portanto, o liberalismo está numa crise contundente, e no nosso caso é uma coisa muito complicada. Tá? Ele mostrava que o liberalismo né, fazia uma defesa de um igualitarismo formal, tá? e promovia através e criava uma espécie de uma utopia liberal. Né? Essa ilusão, né, ele cria uma ilusão que consistia em propiciar a igualdade de oportunidades inerente ao regime democrático, só que travestido de uma igualdade abstrata. Tá? E que isso seria impossível no nosso caso. Tá? Vejam, e por que seria impossível? Né? Porque no Brasil você tem uma imensidão, né? A imensidão do nosso território não comportaria isso. Você tem uma diluição e desarticulação econômica e social da população. Tá? Você tem um número imenso de analfabetos, né? E um povo, hoje, né? A gente tem manifestações de vice-presidente falando isso, miscigenações, etc. Esse também é uma pegada muito grande nele também. Tá? E, portanto, o que ele vai afirmar? Essa é uma citação dele. Né? A uniformidade cultural era a condição para a adaptação de instituições democrático-liberais nas formações sociais a par da homogeneidade étnica. Tá? Então, fora do solo originário e de um ou outro caso especial, tá? A isotérmica política, a democracia liberal do sufrágio universal, da eleição direta, redundou invariavelmente em um lastimável falência. Tá? Ele também critica tá, as formas de regime totalitário. Tá? No nosso caso, também não funcionaria nem o bolchevismo, nem o nazifascismo, tá? Porque conduziria né, um desrespeito à individualidade e à questão da criação de uma nacionalidade, tá? E que, no nosso caso, tá, a singularidade nacional apontava para a necessidade de um Estado autoritário. Tá? Então, estava em pauta um Estado moderno, tá? Que esse Estado moderno seria o Estado autoritário, né? E que esse Estado autoritário, o que ele pensa como Estado autoritário? Tá? É um Estado onde o intervencionismo era entendido tá, como o próprio reforço e extensão da autoridade administrativa. Tá? Mas vejam, o seguinte,
seria a forma pela qual nós teríamos condição, tá, de acompanhar as transformações, né, do mundo atual e guindar a realidade brasileira para esse patamar de modernidade. Tá? Dentro, portanto, da nossa realidade, qualquer possibilidade de transformação não seria possível através de eleições, nem de um executivo frágil, nem de institutos democráticos, absolutamente nada disso. Tá? A própria formação histórica, ele não fala dessa forma, mas como a gente viu, né? A própria realidade impunha, né, formas, ele não fala em autocráticas, mas formas autoritárias, e que não é o autoritarismo, nós devemos compreender o que seria esse autoritarismo, né? É próprio do organismo, do Estado, né? Então teria que ser um Estado forte. Tá? Isso aqui está num dos primeiros livros dele, Estado Autoritário e Realidade Nacional, tá? Escrito em 1936. Né? E que ele não se identifica como totalitarismo, é uma outra coisa. Autoritarismo, para ele, Estado autoritário, é um Estado intervencionista. Tá? Então, veja, o que seria esse Estado autoritário? Tá? Ele realiza, né, o papel de um demiurgo. Tá? Por quê? Porque ele vai promover, né, as condições para desencadear a modernização conservadora no Brasil. Ou seja, para a renovação conservadora, esse é um termo que ele usa, tá? Nós temos que ter a ação do Estado autoritário. Tá? Veja, ele vai adaptar as condições nacionais sem o ranço liberal, tá? Organizando não só o próprio aparelho do Estado, que é uma questão da política, né, do Estado, né, as instituições, etc. Tá? Mas veja, mecanismos para atuar dentro da realidade e promover. Né? Ele fala, inclusive, para promover e ordenar o caos em que a gente tinha dentro do ordenamento produtivo do país. O que ele queria dizer com isso? A superação do exclusivismo agrário, proporcionando as bases para o desenvolvimento do processo industrial. Tá? Vejam, outros, aqui que é o traço dele de industrialista. Né? O Oliveira Viana, ele tem propostas no sentido da centralização do Estado, intervenção do Estado, mas ele não reflete no sentido da questão econômica, né, do plano econômico. Ele não vai, tá, ter uma reflexão, né, dentro dessa perspectiva. Tá? Por outro lado, o Azevedo Amaral, ele não tem, digamos, um acabamento, tá, mais sofisticado, mais adequado, como você teria dentro de um Roberto Simonsen. Tá? Ele é um cara que tangencia todas essas questões, ele elabora, né, ele chama atenção para isso, ele discute a questão do capital, da ausência de capital nacional, ele propõe, inclusive, a entrada do capital externo no Brasil, né, desde que ordenado pelo Estado, tá? O Estado é que faria, digamos assim, a adequação e estaria dentro dele uma espécie de um Estado empresário, né? Ele não chega a essa formulação mais acabada, mas ele dá indicativos nesse sentido, né? Mas ele não chega a ser um Roberto Simonsen, tá? Mas ele ultrapassa, né, boa parte desses ideólogos que ficam só na questão da discussão do Estado enquanto aparelho político. Tá? Então ele vai além disso, que eu acho que ele é um diferenciado. Tá? E veja, então ele fala do ordenamento produtivo do Estado, tá? Mas ele coloca também uma questão interessante, né? Mais ou menos interessante, a barbárie, né? Mas também a necessidade de uma sociabilidade, de um ordenamento da sociabilidade no plano geral. O que vem a ser isso? Tá? Ele acha que você tem que adequar, né? Tem que ter o Estado tem que ter, né,
uma lógica social assentada em princípios étnicos, raciais, tá? Para valorizar o elemento humano. Bem, daí, né, você teria que ter políticas, né, calcadas na eugenia, né, para você possibilitar, adequar, né, o panorama social brasileiro, tá, para o desenvolvimento da indústria. Tá? Então, o que você teria que fazer isso? Forjar, tá? Adequar uma classe trabalhadora para estimular e conseguir acompanhar, né, o progresso industrial. Né? Isso significava, nas palavras dele, desativar condições de reprodução dos degenerados seres inferiores, tá? Por meio, né, da eliminação de programas assistenciais, controle de imigração, sistema educacional visando ampliar a utilidade social dos indivíduos. Tá? E, principalmente, controle das manifestações sociais. Tá? Então, para ele, o controle sobre as manifestações populares era extremamente importante, tá? Porque a luta de classes como dado natural, ela não pode ser eliminada, mas ela pode ser controlada. Tá? E, nesse sentido, o Estado tem que controlar, né, para você realizar a renovação conservadora, tá? Você tem que eliminar a corrupção social. Tá? Então, essa é uma questão importante para ele. Tá? As massas populares, em especial a classe operária industrial, não ofereciam nenhuma saída construtiva para os entraves do desenvolvimento, tá? No nosso país. E, por outro lado, daí ele faz uma crítica também à burguesia. Tá? Em decorrência da herança agrária, né? Ele não chega a dizer que a burguesia, existe uma incompletude dentro da burguesia, mas ela estava incapacitada, tá, de conduzir o processo da acumulação industrial. Tá? Então, você teria que apostar, tá? O Estado tem que criar as condições, né, para que os elementos superiores, uma elite, né, potencializasse sua posição na hierarquia social, tá, e promovesse o bem coletivo. Então, é isso. Então, você teria, através da educação, né, investir nas elites num programa de formação de quadros altamente preparados, tá, e também formar, tá, aqueles mais, a classe trabalhadora, tá, através do quê? Né, de um padrão civilizatório superior. Né, escolas do tipo Senai, ele não fala no Senai, não resta dúvida, mas ele, uma escola de preparação da classe trabalhadora. Tá? Então, ele discute isso também. Bem, e uma outra coisa que ele acha importante seria, dentro dessa, já para finalizar, que eu acho que eu já extrapolei todos os tempos possíveis aqui, o Breno já me chamou a atenção, tá? Ele pensa, enquanto projeto de um Estado autoritário, tá? Um Estado autoritário corporativo, tá? Onde você teria uma nucleação sindical dos proprietários e dos não proprietários, tá? E você realizaria a questão da conciliação das classes através também de um aparato jurídico, tá? Mas que conduziria as forças vivas na nação para a identificação de uma sociedade industrial. Tá? Então, o que fica claro, né, é a questão da necessidade de se pensar, tá? Quer dizer, a impossibilidade de se pensar qualquer projeto de transformação sem passar por um Estado autocrático. Né? Então, dentro da nossa realidade, né, a questão da autocracia burguesa fica muito claro aqui dentro. Tá? Esse é um dos pontos que ficam nítidos, né, no pensamento do Azevedo Amaral. Tá? O controle do Estado sobre os movimentos sociais, né? A questão da burguesia e da incapacidade da burguesia, tá, de gerenciar isso. Né? Então, ela precisa, né, de um aparato de força em cima disso. Né? E tem mais outros aspectos também. Né? E no caso dele, ele tem, né, toda uma análise centrada, né, na questão étnico-racial, que é muito pesada nele, né? Mas eu acho que é esse caldo de cultura dele, inclusive, que ele vive, né,
quer dizer, podia ter outra raiz, mas no caso dele, isso tem um padrão muito grande também. Tá? Bem, é isso. Qualquer outra coisa a gente resolve depois. Obrigada, Cida. Boa noite a todos e todas. Estou muito contente de estar aqui nesse evento, de volta para a PUC também, onde eu estudei, né, vendo várias caras conhecidas. É sempre um grande prazer estar por aqui. Não vou me delongar nisso, né? Nem vou falar da minha longa amizade com as presentes na mesa, porque eu quero aproveitar para falar um pouco mais da pesquisa, já que o tempo é pouco, né? Então vamos direto ao assunto. Para começar a falar do Golbery, eu quero falar um pouquinho antes da pesquisa do Rago. O Rago, no doutorado que ele defendeu aqui na PUC em 98, ele discutiu a ideologia 64, né? Uma brincadeira com aquele livrinho que a Ensaio publicou, Pensamento 68, né? Ele fez aí uma ideologia 64, os gestores do capital atrófico. Nessa tese, ele discute a ideologia bonapartista da autocracia burguesa produzida no período da ditadura militar, a partir fundamentalmente dos discursos dos generais militares. Então, ele pega esses discursos todos, buscando compreender os nódulos ideológicos subjacentes a eles, né? O que ele chama de ideário da Revolução de 64, suas premissas, seus dogmas, suas concepções, no sentido, é claro, não de simplesmente ter um conhecimento de saber escolástico ou algo assim, mas para compreender a orientação prática, detectar os projetos que esses pensamentos especificam e orientam e assim por diante. Ele faz, então, uma análise imanente dos discursos dos generais presidentes, de uma série de livros de memórias. A gente estava num boom de lançamento de livros de essa gama de materiais, e faz, então, uma análise imanente desses trabalhos, bem como uma crítica da bibliografia predominante, que é essa que tratava o período como autoritarismo e partia da noção de populismo, que ele critica na sua longa introdução, 70 páginas, né, em que ele faz lá uma série de debates, especifica a forma de... Ele fala de um ideólogo fundamental, que é o Golbery, né, que termina o trabalho dele, então, falando do Golbery. Enfim, ele tem aqui uma série de detalhes que eu tinha separado, mas eu acho que eu vou, então, para mim, né, dada a notícia de que o Rago fez esse trabalho, eu, mais ou menos na mesma época, estava estudando Golbery do Couto e Silva, que é um autor conservador muito importante, não é eminência parda da ditadura militar. Ele estava aqui desde o período anterior, ele já estava ali com a sua peculiaridade de agir nas sombras, né, fazendo uma série de conchavos no interior dos diversos aparatos militares, né? Então ele foi um dos responsáveis pela redação do Manifesto dos Coronéis, que acabou com a demissão do João Goulart, quando ele era ministro do Trabalho. Enfim, ele estava ali o tempo inteiro, ele que redigiu a proposta de parlamentarismo quando o Jânio Quadros renunciou e queriam não deixar o Jango assumir, então ele que trouxe lá da gaveta aquela proposta. Enfim, ele estava sempre ali na história brasileira, e durante a ditadura militar ele foi uma das principais cabeças do grupo chamado da Sorbonne, né, que era um grupo um pouco menos incivilizado em relação aos gorilas, que hoje, inclusive, estão aí com suas crias soltas, né, e ainda menos, porque esses, pelo menos, tinham uma tradição de pensamento conservador da qual eles se apropriavam. E hoje os gorilas estão soltos, simplesmente sem pensamento nenhum. Eles estão aí só com os sentimentos os mais lamentáveis possíveis, os mais anti-humanistas, né? Mas voltando aqui. Então, na minha dissertação, eu analiso as bases do pensamento dele. Eu não vou entrar em detalhes, vou só contar qual é a estrutura aqui da dissertação, né? Mesmo porque alguns já ouviram em outros momentos,
mas para a gente encadear qual era esse projeto, né, que era um projeto de mapeamento do pensamento conservador brasileiro, algo inclusive necessário hoje em dia, que tem alguns grupos fazendo aí de forma autônoma, mas que a gente precisaria de fato fazer de novo um projeto coletivo para entender o que está acontecendo aí com o nascimento dessa nova direita, né? Então eu analiso lá o pensamento do Golbery, que tem como base a ideia do medo, da insegurança, com base na qual ele justifica a necessidade da criação do Estado. Então ele volta a uma tese de Hobbes, segundo a qual a insegurança, o medo geram a necessidade da criação do Estado para reprimir todo mundo e assim garantir a segurança sem que haja liberdade, né? O problema é que quando o Estado fez isso, essa proposta faliu. E ela faliu pela entrada na equação do liberalismo. Então ele, como a Cida já mencionou aqui, e os demais autores conservadores brasileiros, têm como um dos seus pontos de ligação justamente essa crítica ao liberalismo, né? Todos eles, e isso assim, é importante que a gente diga, todos eles estavam preocupados em compreender a especificidade brasileira, coisa que a esquerda naquela época não fazia. Era uma esquerda que copiava, a esquerda tradicional copiava os esquemas interpretativos vindos da Internacional e não buscava entender a nossa especificidade. A direita fez isso, obviamente o fez sob o seu filtro. Então ela, como uma direita antiliberal, né, ela entendia que no Brasil não cabia, nunca coube o liberalismo, e ela é radicalmente antiliberal e diz que o liberalismo é o responsável pela falência do pacto, né, original lá que criou o Estado em nome da segurança. E aí ele diz, então, estamos vivendo de novo um momento trágico em que liberdade ou segurança estão na ordem do dia e caberia, segundo ele, discutir entre as duas coisas, decidir entre as duas coisas. E aí ele diz, olha, não dá para a gente descartar totalmente a democracia e não queremos aderir ao totalitarismo. Também aqui um ponto de encontro com o que a Cida já estava mencionando. A democracia tem muitos problemas, etc., né? Mas não dá simplesmente para descartar. Nós vamos qualificar uma democracia, diferenciar uma democracia que ele propõe daqui a pouco. Mas também não dá para ser um totalitarismo, aí termo no qual ele incorpora stalinismo, nazismo e tudo mais, como só ia acontecer quando se usa este tipo ideal. E aí ele diz, em vez de simplesmente falar de democracia ou totalitarismo, vamos falar de uma democracia nova, né? Que não é uma democracia liberal. Ele chama, por uma ironia muito grande, né, de democracia participativa. Né? Obviamente não é a participação que a gente procura, né? Mas aí ele está falando de uma democracia participativa como uma fórmula de organização, etc., que também não vou entrar tanto em detalhe, mas que ele diz que a democracia não se centra tanto na defesa das liberdades, e sim na defesa da participação, né? É uma coisa que, curiosamente, ele também compartilha com o Partido dos Trabalhadores quando ele nasceu. Ele tinha essa preocupação participacionista, né? Que não necessariamente é uma coisa progressista, dependendo ali de como ela é organizada, se ela é um fim em si mesmo. Mas, enfim, ele fala que a participação é que dá legitimidade ao Estado, as negociações são inerentes à política, e essa democracia participativa, evidentemente, não é o que a gente prega, é uma democracia partidária. Ele dá essa noção de participação via parlamento, né? Vamos lembrar que estamos na época, principalmente lá mais para o final da autocracia burguesa, do bonapartismo, desculpe, de entrada no Brasil das ideias de Samuel Huntington, né, das sugestões dele de liberalizar, de trazer um pouco mais de amenização, de diminuir a amenização da repressão, né, de acabar com o bipartidarismo, etc. Então ele está propondo ali uma democracia partidária em que os grandes dilemas nacionais se resolvam no parlamento, lugar onde eles podem ser resolvidos sem contraditar as bases nacionais. Né? Lá dentro, tudo pode ser discutido, ele tem plena ciência disso, ele diz isso com todas as letras,
no parlamento tudo pode ser discutido, as coisas se amenizam, elas são negociadas e sai de lá algo muito mais ameno, seja em relação ao que teria sido proposto à esquerda, seja em relação ao que teria sido proposto à direita. Então, a solução é uma democracia no âmbito da participação parlamentar. Estou saltando aqui algumas coisas, né? A liberdade de volta, né? Por que eu não posso simplesmente descartar a democracia e entrar para o liberalismo? Porque, segundo ele, a liberdade é um valor inestimável para a civilização do Ocidente, mas, fundamentalmente, ela é instrumentalmente importante. Ela é essencial para a manutenção da ordem e do progresso. E aí ele usa uma coisa que ele chama mais para frente, que ele se apropria, né, da lei dos rendimentos decrescentes. Se eu abaixo muito o nível de democracia, a certa altura eu consigo alguns efeitos positivos. Mas se eu continuo abaixando ainda mais, a partir de certo momento ela deixa de dar resultados, essa diminuição das liberdades gerais, e num segundo momento ela inclusive dá resultados opostos. Então, tendo este cálculo na cabeça, ele sugere ali que você tem que ter uma moderação no nível de ferocidade do regime. Vamos passar por e aí, de toda maneira, enfim, e ele põe o totalitarismo não como uma questão econômica, porque vamos lembrar, né, os autocratas aí desse período, eles são defensores da atuação do Estado. Todos eles percebem, com maior ou menor grau de elaboração teórica, que a burguesia brasileira não cumpriu o papel histórico que tradicionalmente as burguesias dos países de primeira ordem do capitalismo, como França e Inglaterra, cumpriram. Então eles sabem que aqui não foi cumprido e eles atribuem ao Estado esse papel, né, histórico de trazer o desenvolvimento. Então isso não pode contraditar com a ideia dele de democracia, etc., e de não aderir ao totalitarismo. Então, para ele deixa muito claro que o totalitarismo não pode ser definido em termos de atuação estatal, de amplitude da ação estatal, mas que totalitarismo é controle social, é se imiscuir na vida dos cidadãos, e é isso que não pode existir, então. Estou falando muito por cima, saltando aqui, e aí, então, voltando ao escambo ominoso, como ele chama, como ele escreve de um jeito assim, cheio de rococós, é extremamente complicado, chato de ler, assim, um negócio bem... Ele podia dizer aquilo de outro jeito, mas ele escreve lá de uma maneira muito rebuscada, de fato, né? E aí, falando desse escambo ominoso, qual seria esse escambo, né? Essa troca lamentável que se faria? Trocar o bem-estar ou a liberdade pela segurança. E aí ele diz que, e aí que ele entra com essa história da lei dos rendimentos decrescentes. Isso pode ser bom, benéfico para o país até certo ponto, mas que depois disso não dá mais. Vou saltar um pouquinho aqui da questão da segurança nacional, porque eu trabalho lá também, o que são objetivos nacionais, como se planeja a segurança nacional, o que é segurança nacional, né? Eu só não entro muito na questão da geopolítica, porque é a parte mais bem trabalhada do pensamento dele. Tinha várias publicações, então preferi entrar nos outros aspectos. Mas aí eu estou saltando aqui. Vamos lembrar que para Golbery, os povos são um mito, só existem as nações e a nação é o Estado. É o Estado que é a realidade indiscutível e insofismável no cenário atual, né? Então, o Estado aí tem seus próprios interesses que se contrapõem aos outros Estados, voltou à história da insegurança, agora só que em nível internacional, né? Além de estar com o inimigo interno, que é um inimigo que vem colocado por uma potência estrangeira para minar as nossas realidades, a nossa sociabilidade, tem esse inimigo estrangeiro, porque os Estados que são os atores do cenário internacional, né? Então, aí que vem todo esse debate. E a proposta dele, que aí é outra coisa que ele também compartilha com outros autores, é a tentativa de acelerar o processo de modernização brasileiro, né? Mas fazer isso de forma excludente sempre.
como um resultado, não como uma noção preliminar simplesmente, mas como resultado do tipo de proposta que ele faz. Então ele diz, como os outros autores também, né, ele diz, olha, é a pobreza, a miséria, a falta de desenvolvimento do Brasil que deixa as nossas massas suscetíveis e vulneráveis ao comunismo. Então, para vacinar o povo contra o comunismo, nós precisamos de algum desenvolvimento. As elites precisam se prevenir e trazer alguma melhoria para a vida do povo, porque senão essa ideologia, né, vai contaminar as populações. E aí elas vão virar materialistas, comunistas, anticristãs, etc, etc. Então, precisamos ampliar nossa infraestrutura econômica, diminuir os pontos de estrangulamento de uma economia, diminuir, enfim, os graves desequilíbrios e que isso traga também algum resultado aí para a vida popular, um exército, né, o aparelhamento do exército, etc. Então, a terceira via para ele, entre anomia ou totalitarismo, é o planejamento democrático, obviamente feito ali por técnicos, né, que saibam do que estão falando, do que estão fazendo, porque, como todos esses autores desse período também, ele identifica a economia como algo fechado só para os que tiveram já um preparo para isso, para os especialistas. O outro âmbito, o âmbito da política, até pode ser aberto um pouco mais. Ele vai falando aí, vamos abrir de forma controlada, etc. Mas dá para abrir o campo político. O campo econômico é hermeticamente fechado sempre, né? Então, o planejamento democrático, tentando furar, e aí ele diz, não podemos, então, melhorar nossa economia, superar os nossos atrasos, sem melhorar a política também, sem diminuir o grau de repressão que nós temos. E aí ele usa a teoria do retardo cultural. Se eu amplio muito o desenvolvimento numa área e uma outra área fica muito atrasada, isso vai gerar choques. Então precisamos levar todas as mudanças mais ou menos no mesmo ritmo para que não haja um posterior conflito entre essas áreas, ou que elas se anulem ou elas entrem em contradição umas com as outras. E ele vai então para a sua ideia de gênio, né, que é a ideia de que ele propõe o seguinte, que nós não podemos sozinhos fazer toda essa tarefa ingente e imensa que é de melhorar, de transformar o Brasil numa economia desenvolvida, superar todos aqueles problemas. Então, como nós vamos fazer? Não podemos fazer isso sozinhos, mas ao mesmo tempo nós só temos uma escolha, engrandecer-nos ou perecer. Diante disso, o que ele faz? O recurso à poupança externa, né, o recurso ao investimento do estrangeiro, é a alternativa lógica. Para isso, então, nós dependemos do Ocidente. E dentro do Ocidente, que é o nosso campo por natureza, segundo ele nem imagina a gente estar num outro campo qualquer, né? Mas no campo do Ocidente, particularmente dos Estados Unidos, que seriam, então, aquele que nos ajudaria. Essa, então, é a ilusão necessária do bonapartismo, de que os capitais externos, especialmente dos Estados Unidos, entrariam aqui, ajudariam a desenvolver o Brasil, e não só nos ajudariam a alcançar o desenvolvimento, como a certa altura nós, inclusive, poderíamos competir com os Estados Unidos, estaríamos no mesmo patamar, né? É a ilusão necessária. Ele tem alguma noção disso, ele até cita a frase, mas obviamente esse é o limite ideológico deles. Ele não conseguiria ir além disso, sendo um adepto do pensamento conservador como ele é. Para ir finalizando, então, ele diz, o que a gente pode fazer em troca? Ceder, nós somos um aliado natural do Ocidente, dentro do Ocidente dos Estados Unidos, então nós vamos estar apoiando o capitalismo e a civilização ocidental e cristã contra o comunismo ateu, materialista, etc. Mas não vamos fazer isso a troco de lentilhas, né? Ele cita lá uma série de elementos geopolíticos que nós teríamos a oferecer. Ele fala, não dá para a gente ceder isso a troco de um prato de lentilhas.
vamos trocar nossa soberania por qualquer coisa? Não, tem que ser por uma coisa substanciosa, né? Pode trocar, mas desde que seja por algo substancioso. E aí ele propõe uma espécie de... ele critica o nacionalismo ressentido do Egito, da Argentina peronista, né, do Egito de Nasser, etc. Ele diz que o nosso nacionalismo é muito mais maduro, muito mais adulto e consciente. E aí ele diz, precisamos convencer os Estados Unidos do quão importante é para eles investir em nós, porque nós temos um papel fundamental. Então, ele propõe, né, enfim, saltando aqui por várias coisas, ele propõe uma barganha leal, o direito de utilização do nosso território em troca de uma espécie de plano Marshall latino-americano, em que os Estados Unidos, então, precisam tomar ciência também do nosso papel, da nossa importância e ajudar o Brasil a se elevar, porque é a única opção para a salvação do Ocidente. É uma demonstração de vitalidade e de criação, de poder de criação, de que no próprio regime democrático, sobre o capitalismo, etc., ele não diz isso, mas quando ele está falando de democracia, ele identifica o capitalismo, ele diz, isso pode demonstrar que dentro do capitalismo também há uma melhora do nível de vida dos povos, porque a União Soviética estava lá dando o exemplo contrário. É preciso então que a gente mostre que nós também temos essa possibilidade. E o Brasil é o melhor lugar do mundo para que os Estados Unidos possam provar que o capitalismo dá certo. Então, a proposta dele é: desenvolvam o Brasil, salvem o mundo. Obrigada. Boa noite a todos. Nem preciso dizer, né, que é também um prazer enorme estar aqui, ao lado de amigos tão queridos de longa data, né, nessa homenagem ao Chazin, que também, como a todos que estão aqui, foi e continua sendo a minha grande referência. Né? Foi uma presença e continua sendo uma presença decisiva na minha formação. Né? Desde que eu entrei no grupo de ensaio no final dos anos 80, né? Pelas mãos do Ivan, da Lívia, enfim, nem preciso dizer que é muito importante estar... Estou muito feliz, muito importante estar aqui, estou muito feliz em estar participando desse evento. Bom, eu vou estar inicialmente falando muito rapidamente da pesquisa do Ivan, que foi sobre o FHC, fundamentalmente sobre a teoria da dependência, né, o capitalismo dependente, e já trouxe o livro, né? Ele provavelmente vai trazer alguns exemplares aqui na banquinha amanhã. Não é? Porque foi a partir daí que eu desenvolvi uma outra parte da análise, né, da pesquisa sobre o FHC. Bom, esse projeto, né, do Ivan sobre a teoria da dependência de FHC, Fernando Henrique Cardoso, que foi um dos principais expoentes, né, da oposição à ditadura militar, né, e um dos principais exemplares, né, do pensamento politicista no Brasil, né, naquele quadro, né, da analítica paulista. Né, uma figura que procurou, especialmente durante as décadas de 60 e 70, se posicionar, né, em relação às teses de autonomização capitalista defendida pelo PCB, né, e se posicionar criticamente, né, e procurou também se identificar como marxista. Né, e aí reside, a meu ver, a grande
contribuição do Ivan no trabalho que ele desenvolveu, que é mostrar, né, que como o construto analítico, né, do Fernando Henrique, desenvolvido nas suas principais obras, né, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, o seu trabalho de livre docência, produzido às vésperas da ditadura militar, lá em 64, Empresariado Industrial e Desenvolvimento Econômico no Brasil, né, no qual ele já mostra, né, que, diferentemente do que a esquerda, né, preconizava, não existia uma burguesia nacional, né, com disposição para lutar contra o imperialismo, enfim, e especialmente a grande obra, né, a obra a mais famosa do Fernando Henrique, que ele escreveu junto com Enzo Paleto, Dependência e Desenvolvimento na América Latina, em 67. E aí o Ivan vai, por meio de uma análise imanente, né, dessas obras do Fernando Henrique, né, mostrar, né, como que o Fernando Henrique faz um movimento teórico, né, que acaba subordinando o pensamento de Marx, né, à concepção weberiana. Né? Ele mostra como o FHC concebe essas duas orientações, né? Como o FHC, à la Weber, acredita que seja possível, né, dependendo do objeto ou do problema, né, em questão, recorrer ora aquilo que ele pensa ser uma análise marxista, uma análise marxiana, ora a orientação weberiana, mas acaba por se subordinar à orientação weberiana, né? De modo que acaba por manifestar um marxismo adstringido, né? Como denominou o Chazin e o próprio Ivan. Né? O fato é que que acaba prevalecendo na obra do Fernando Henrique, né? Justamente a separação entre economia e política, né? E é essa separação que lhe permite conceber a política como uma instância que supostamente exerce o controle e a condução da realidade. Né? Eu não vou me estender aí na pesquisa do Ivan, quem quiser conhecer mais, né, pode ler o livro, mas de qualquer modo, né, algumas dessas teses, né, vão aparecer aqui na minha exposição, né, sobre dessa pesquisa de mestrado que eu fiz, né, sobre o pensamento político do Fernando Henrique, analisando, sim, li essas obras principais, porque as obras principais do Fernando Henrique ele produz até o início da década de 70. Né? O conjunto de textos, de artigos que ele publica a partir daí, na década de 70, 80 em diante, são artigos e ensaios que, na verdade, não refletem, né, as principais teses. Né? Então, eu vou analisar essa produção do Fernando Henrique, né? Assim como os discursos do Fernando Henrique, né, como senador, na senatoria. Né? Então, eu pego o período de atuação dele à oposição à ditadura militar, da década de 70 em diante, né? E vou até o período imediatamente anterior à ascensão à presidência, né? Os discursos na senatoria até final da década de 80, princípio dos anos 90. Tá? Então é isso que eu analiso na minha pesquisa de mestrado. Tá? Bom, eu acho que é importante demarcar, desde já, né? Porque aí eu parto da análise que o FHC desenvolve sobre a ditadura militar e aí analiso, né, as propostas que ele encaminha, né, durante, né, a oposição, né, nesse processo de transição, enfim, luta contra a ditadura militar. Então, analiso um
conjunto de propostas, né, de proposições que ele formula, defende, preconiza ao longo desse período. Então é importante desde já demarcar, né, que o FHC não trata a ditadura militar em 64, tá? A ditadura instaurada a partir de 64 como ditadura. Né? Ele trata como regime autoritário. Ok? Isso é importante porque a gente tem que levar em conta, né, que a sua teoria do autoritarismo, né, com a qual ele analisa a ditadura militar, se não foi, né, a teoria mais elaborada e sofisticada sobre o autoritarismo, como Odônio, né, e tantos outros, certamente foi aquela que mais influenciou a academia, os círculos intelectuais, a oposição durante a ditadura militar. Tá ok? Bom, o que ele vai dizer? Né? Que a correlação de forças em 64, liderada, né, pelos militares, embora politicamente reacionária, teve, palavras dele, consequências revolucionárias. Né? Justamente porque, ao remover o antigo sistema de alianças, o sistema populista, os militares aplicaram políticas condizentes com os setores mais dinâmicos da burguesia, em suas faces local e internacional. Ele diz várias vezes, os militares não foram imobilistas do ponto de vista econômico, eles foram ativos, eles foram propositivos, revolucionários nesse sentido. Né? Aplicaram políticas condizentes, né, com esses setores mais dinâmicos da burguesia. Né? Eles aplicaram, né, introduziram critérios de racionalidade e competência, né? Aprofundaram o processo de internacionalização da economia no momento de expansão da economia mundial, então eles souberam aproveitar esse momento, né? Consolidaram, enfim, o capitalismo dependente associado, modernizaram o Estado e a economia do país. Né? Bom, tal como outros expoentes da oposição à ditadura militar, o Fernando Henrique participa, né, da euforia do milagre, de 68 a 73, né? Afirmando à época, agora palavras dele, né, que a economia brasileira se expande com força e dá um lugar ao sol para todos, enquanto, diz ele, né, estiver crescendo, enquanto houver demanda externa, né, sustentada. Então, enquanto houvesse, né, essa disponibilidade de capital, enquanto a economia mundial estivesse se desenvolvendo, internacionalizando e aí, né, integrando, né, as economias periféricas, isso ocorreria. Né? Ele vai dizer que essa forma de desenvolvimento dependente associado é sim elitista, concentracionista, mas ele não acha que essa nova fase de acumulação, né, estivesse baseada exclusivamente numa política salarial restritiva, né? Mas na competição, jura? Na competição oligopólica internacional, baseada na mais-valia relativa e não na superexploração da força de trabalho, que é um dos principais motes de suas polêmicas com o Rui Mauro Marini, que tem uma leitura completamente diferente, né? Que vai justamente mostrar que o desenvolvimento, né, do capitalismo no Brasil, dependente, subordinado, se sustentou nos mecanismos da superexploração da força de trabalho, o pagamento da força de trabalho abaixo do seu valor real. Né? O Fernando Henrique não concorda com isso. Bom, o fato é que ele considera que o modelo de desenvolvimento associado é a forma possível, né, para a aceleração do crescimento econômico em situações de dependência. De sorte que os frutos do progresso dependeriam da capacidade de pressão das massas, da classe trabalhadora, né, e dos modelos de participação política que regulam essa capacidade de pressão. Então, o que a gente percebe é que no lugar
das interpretações economicistas da esquerda do pré-64, que buscavam no plano econômico o acabamento, né, do capitalismo brasileiro, isto é, a autonomia do que é incompletável, como o Chazin decifrou, o FHC vai se empenhar, né, pelo acabamento via aperfeiçoamento da política. Ou seja, é pela via política, né, interna, que ele pensa que poderiam ocorrer os ajustes, o controle sobre esse padrão de desenvolvimento, que ele chama dependência social, né? Ou uma negociação dos frutos do progresso material desse padrão de desenvolvimento possível. Ok? Eu vou sintetizar aqui, gente. Vou eliminar todas as mediações possíveis, tá certo? Necessárias, na verdade. Não é? Bom, como eu disse, o FHC ele não denomina o padrão de dominação instaurado no Brasil em 64 de ditadura, mas de regime burocrático autoritário. Né? A sua referência, portanto, né, para analisar a estrutura sociopolítica brasileira é de ótica liberal, né, que tem, né, como arquétipo, né, da democracia liberal, né, o arquétipo da democracia liberal como critério de análise científica, né, que toma a democracia representativa, né, como a liberdade, né, expressão da liberdade humana, o máximo de liberdade humana, tá certo? Ele vai dizer que o autoritarismo, acho que um pouco linka com o que a Cida falou há pouco, né? Que o autoritarismo perpassou a história brasileira até alcançar o estilo de desenvolvimento independente associado, que, por sua vez, se ajusta, né, a uma situação, uma estrutura política que nunca foi democrática. Mas a instauração do regime político burocrático autoritário, que ocorre, segundo ele, somente, né, a partir de 68, não de 64, é um projeto que não estava claro por aqueles que deram o golpe, por aqueles que apoiaram o golpe em 64, ele vai se pôr, né, nos primeiros anos e se afirmar somente a partir de 68, né? Então ele vai dizer que não é uma volta ao passado e se difere das ditaduras anteriores do país. Trata-se de um regime que não é igual aos regimes fascistas totalitários, né? É um regime híbrido que conserva, digamos assim, elementos do arcabouço político e institucional do Estado de Direito e, ao mesmo tempo, dispositivos que cerceiam o seu funcionamento. Ou seja, é um regime, nas palavras dele, um regime de liberdades prescritas, cujo exercício é restrito, de modo que os instrumentos utilizados pelo Estado não permitem um controle total da sociedade civil. Okay? Seccionando arbitrariamente, né, como é característico da concepção liberal, o universo da produção e reprodução da vida material, separando economia e política e conferindo a esta última esfera um caráter autônomo. O FHC vai dizer que a instauração do regime político burocrático autoritário não foi determinada pelos imperativos econômicos, pelos imperativos de acumulação. Né? Então, a correlação de forças que surgiu em 64 foi, sim, segundo ele, a responsável pela mudança do sistema de poder, pelo reordenamento do Estado, por um novo sistema de alianças e pelas reformas e ajustes necessários, né, que garantiram a inserção do Brasil, a inserção internacional do Brasil em uma nova fase de acumulação. Mas isso só ajuda a definir um tipo de Estado, não o regime político que foi implantado em 68. Né? A razão de ser do regime político, burocrático, autoritário é outra, segundo ele, que, por sua vez, né, encontra sua força determinativa também na política. Né? O golpe militar de 64 foi efetivado, né, palavras dele, contra o risco de perda de controle da dominação burguesa. Mas quando o regime burocrático autoritário se instaura em 68, né, aquela ameaça já não existia, né, e a economia já estava aquecida, já estava crescendo. Né? Consequentemente, o regime autoritário obedeceu mais aos interesses dos grupos burocráticos,
né, a chamada burguesia de Estado, né, que é formada, é um outro conceito que ele elabora para analisar o regime, a ditadura, né, o que ele chama de regime político, autoritário, né? Essa burguesia de Estado formada por técnicos, funcionários de Estado e certos segmentos militares que passaram a controlar o Estado. Então, esse regime é mais interessante para essa camada, para essas camadas, né, do que aos interesses dos grupos privados locais ou internacionais, para os quais, segundo o FHC, presta atenção, né, um Estado mais flexível politicamente seria mais vantajoso. Né, de sorte que a razão de ser da ditadura militar, que ele chama de regime político autoritário, reside nos interesses e na reorganização das burocracias civis e militares que passaram a controlar o Estado. Para esses setores, né, que detinham cargos no Estado, é que o autoritarismo se tornou, segundo o FHC, politicamente lucrativo. Né? E aí ele faz comparação com outros regimes, com outras ditaduras que ocorreram na mesma época, mais ou menos no meu período na América Latina, né, para concluir que na medida em que o Estado passa a dar, no caso brasileiro, guarida, né, a expectativas de cunho nacionalistas dessa burguesia de Estado, desses segmentos, né, dos militares, né, ele não pode ser pensado simplesmente como expressão dos interesses dominantes ou simplesmente como um comitê executivo da burguesia. Eu lembro do Florestan Fernandes, eu não sei em que texto, não sei se foi uma entrevista, assim, indignado com essa afirmação do FHC. Como? Fernando Henrique falando isso, né, que o Estado não é o comitê executivo da burguesia? Enfim, segundo o FHC, não é possível pensar o Estado ou os processos políticos e ideológicos simplesmente como condições de reprodução da ordem dominante. A política teria, segundo o FHC, uma dimensão relativamente autônoma, dada pela correlação de forças do momento, de modo que, embora o desenvolvimento independente associado seja pouco compatível com uma democracia substantiva de massas, né, há sempre margem de manobra. É possível interferir, né, alterar os cursos, reivindicar os frutos do progresso, enfim. Né? Só para finalizar, depois aí eu entro nas outras questões, né? Que é importante que com essa análise da ditadura militar, né, que o FHC faz, né, que é tratada como regime burocrático autoritário, o FHC acaba ignorando simplesmente as bases autocráticas intrínsecas da nova etapa de internacionalização subordinada da economia brasileira, objetivadas com o golpe de 64. Né? Então, é importante lembrar que durante o governo de JK, a burguesia brasileira, em face da exacerbação dos movimentos sociais que punham em xeque o padrão de acumulação vigente, recorreu às forças militares para manter a sua dominação. Né? Para buscar uma solução de sua perspectiva para a crise iniciada em fins do governo JK, já em fins do governo JK, e encontrar uma nova fase de acumulação. Transferindo a tutela do Estado para as mãos militares, as fações burguesas organizaram-se econômica e politicamente, né, mantendo-se no caminho da industrialização subordinada, né, do capitalismo monopólico internacional, o que implicou a manutenção da exclusão social da maioria da população, né, operada pelo mecanismo da superexploração da força de trabalho. Né. A ditadura bonapartista, de feição militar, foi a forma encontrada para o desmantelamento dos movimentos dos trabalhadores urbanos e rurais, né, para a recomposição das forças heterogêneas da burguesia brasileira e para a preservação da estrutura autocrática do mando político. Né? Além disso, ela criou as condições institucionais indispensáveis à aceleração da acumulação do capital. De maneira que a burguesia, a despeito de não estar diretamente no comando político, foi, sem dúvida nenhuma, sua principal beneficiária. Né? E ainda que as burocracias públicas, civis e militares tenham aderido ao golpe de 64 com títulos próprios, com interesses próprios, esses interesses coincidiram com os interesses da burguesia, né? Monopólica, né? Local e internacional. Okay?
Acabou? Tem que acabar. Eu só vou fazer, rapidamente mencionar, porque não dá para desdobrar, mas a questão é a seguinte, o Fernando Henrique passa, durante todo o seu período de atuação, né, na oposição à ditadura militar, sem apresentar nenhum projeto econômico, nenhuma alternativa econômica ao que estava ali. Né? Até porque ele via aquilo como correto, possível. Né? A única coisa que ele deslumbrava era o quê? Uma alteração político-institucional que poderia pressionar aqui e ali para melhorar, né, a distribuição de renda, etc., mas sempre pondo, né, para o momento seguinte, ou seja, ele priorizou durante todo o percurso, o longo percurso, né, dessa transição transada, né, desse processo de abertura conduzido pelos próprios militares, quando o milagre brasileiro, né, entra em crise e aí mina as bases da ditadura militar, né, passa durante todo esse período sem apresentar uma proposta econômica, ok? Simplesmente privilegiando a luta político-institucional. Não estou dizendo com isso, e tampouco o Chazin dizia com isso, que a luta política e institucional não fosse possível, não fosse importante. Ela é importante. A questão é que ela esteve desvinculada totalmente de uma alternativa econômica. Não é? O que não só tornava inócua, como levou as oposições, não é, a fazerem um jogo da situação, não é, a serem colaboracionistas, não é, do projeto de autorreforma, ok? Não serviram, não é, nessa prioridade à luta institucional, não é? Não serviram às necessidades, né, da classe trabalhadora, okay? Serviram, de fato, né, aos interesses do capital, aos interesses, né, dos arautos da ditadura que definiram aí esses termos do projeto de autorreforma. Bom, pessoal, como eu disse, eu assassinei várias mediações aqui necessárias, obviamente todas arrimadas, né, pelas aquisições do Chazin, análise que ele fez no sentido das características próprias, né, da formação brasileira e, sobretudo, da análise que o Chazin fez para e passo, né, desse processo longo, né, da transição da ditadura militar para a autocracia burguesa institucionalizada. Depois eu posso desdobrar. E aí, quando eu finalizei essa pesquisa de mestrado, que, como eu disse, eu analisei, né, os discursos do FHC ali no final dos anos 80, início dos anos 90, me chamou a atenção já aquilo que ele começou a preconizar, principalmente a partir de 88, da Constituição de 88, né? Que era a necessidade do Brasil acelerar a sua internacionalização, né? Que o momento exigia isso, que é o que ele vai acabar, né, defendendo, né, no momento, no início dos anos 90, né, que é esse projeto, em parte consubstanciado no plano real, né, de inserção internacional do Brasil na globalização. Então, no doutorado, eu analisei esse processo de inserção internacional do Brasil, sobretudo a partir dos anos 90, mas fundamentalmente o período FHC, com algumas incursões no governo Lula, né? Também partindo das aquisições do Chazin, sobretudo no que diz respeito a uma questão que não dá para desenvolver aqui, mas ela é fundamental, né? Uma que diz respeito a essa finalização da transição pelo alto, né, que ocorre em 89 com a sessão do Collor, né, que significou
a vitória da internacionalização subordinada, né? A vitória do espírito de 64, né? E o encerramento do processo, do longo processo da via colonial de objetivação do capitalismo brasileiro, iniciado em 30. Então, o Brasil, a partir dessa iniciação, consolida-se a subalternidade estrutural do capitalismo brasileiro, a sua incompletude. Isso fica inconteste, com a sua inserção na mundialização do capital, que inviabiliza definitivamente qualquer rota de desenvolvimento nacional autônomo. Mas, enfim, já é uma outra discussão que a gente pode fazer num outro momento, numa outra mesa. Obrigada pela atenção, desculpa os cortes. Eu vou ser rápida. Muito obrigada pelo convite, eu também estou muito feliz de estar aqui. Espero que seja um início de outros encontros, porque a gente sempre, em Belo Horizonte, teve muita curiosidade em relação aos trabalhos daqui e a gente teve poucas oportunidades de compartilhar. Talvez vocês tenham tido mais oportunidade de compartilhar as nossas pesquisas do que a gente de vocês, né? Minha exposição vai ser muito diferente delas, porque eu não vou falar da minha pesquisa. Na verdade, o Chazin publicou em vida, né, a síntese que ele fez dos nossos trabalhos, o curso que está tendo à tarde, sintetiza muita coisa que a gente pesquisou. Eu vou, de fato, retomar um pouquinho o histórico do Chazin desde quando ele chegou a Belo Horizonte e iniciou esse trabalho conosco, né, que, como a Cida comentou, uma sorte danada, né, Cida? A gente ter esbarrado, porque é um completo acaso. Por acaso, o Chazin estava voltando da Paraíba e foi parar em Belo Horizonte. Ele chegou lá sem nenhuma determinação para chegar lá. E eu tive realmente a sorte de conhecê-lo em 86, no ano que ele chegou. Então, quando o Chazin chegou a Belo Horizonte, ele já vinha de uma trajetória anterior e já com certo amadurecimento, né? Já era um professor há muito tempo. Já tinha vindo de Moçambique, estado com vocês. Eu fiquei um pouco curiosa em relação às datas. Ele ficou aqui até década de 70. Em 70 ele estava na sociologia política. Depois ele foi para Moçambique, final dos anos 70. Depois ele vai para Paraíba. Da Paraíba ele vai para... Chegou em Belo Horizonte em 86. Quando ele chegou, ele estava ainda com alguns estudantes vindo do Ceará, da Paraíba também, alguns estudando Lukács, a própria Esther, tendo defendido já a dissertação no Lukács, e ele já chegou com esse projeto de iniciar em Belo Horizonte um grupo já com movimento de ideias já formado, né? Eu até recuperei alguns trechos do Rota, em que ele fala, né, desse momento em que se evidenciou como uma evidência de prioridade radical na ordem das necessidades intrínsecas ao campo da esquerda, um movimento de ideias voltado para a produção e difusão teóricas e direcionado à descoberta da obra de Marx, de um lado, bem como da tematização da problemática brasileira. Então, esses estudos da problemática brasileira já tinham se iniciado quando ele chegou a Belo Horizonte, então, para iniciar esse trabalho de redescobrir Marx. E aí, em função dessas críticas, que o trabalho do Ivan, o trabalho da Goretti, outros trabalhos aqui em São Paulo, já tinham denunciado de quão restrito era esse marxismo, né, da chamada analítica paulista, era necessário, então, redescobrir Marx para criticar essas posições e recuperar a perspectiva emancipatória, porque o que estava em jogo, o que foi julgado fora nessas análises, é exatamente a perspectiva emancipatória. Os trabalhos de Marx da década de 40, eles foram excluídos desse tratamento, né, do chamado Marx científico, só
a partir de um determinado momento. Então, nós entramos na história, literalmente com o bonde andando, a partir desse momento. Então, desde o início, a gente sabia que o que a gente estava fazendo ali era um pedacinho pequenininho de algo muito maior, e que o trabalho que era feito em São Paulo é que, de fato, tinha um componente prático mais claro, né? Então, quando eu estava preparando esse material, eu fui atrás da Gorete, me apavorava, quem vai apresentar o projeto maior? Porque a nossa apresentação, ela não tem sentido autonomamente. Assim, o que a gente começou a fazer lá só tinha sentido em função do que começou a ser feito aqui. E era, de fato, esse conjunto, né, de recuperar ao mesmo tempo as obras do Marx desde o início, para recuperar esse caráter emancipatório que foi perdido e, ao mesmo tempo, entender a realidade brasileira e fazer essa análise não só do capitalismo brasileiro, mas, claro, do capitalismo internacional, porque não tem sentido entender o capitalismo brasileiro sem entender o capitalismo internacional, e apontar para uma proposta de futuro. Então, eu até tinha feito algumas considerações sobre o projeto inicial, mas depois que eu ouvi parte da aula da Lívia hoje, eu vi que não faz sentido. O curso que a gente está tendo à tarde é muito mais precioso para tratar disso. Eu vou entrar mesmo nas pesquisas de como é que elas se iniciaram e como que depois avançaram e continuam, né, ainda hoje. Então, quando eu ingressei, eu conheci o Chazin ainda em 86, foi curioso. Eu não quero me estender, então, Breno, eu quero a sua ajuda para limitar o tempo, mas eu queria mencionar algumas curiosidades, porque, de fato, ainda mais para os jovens, né, que não conheceram, eu ingressei na filosofia mais ou menos por acaso também, a minha origem, a minha graduação não é em filosofia, e eu comecei a fazer, junto com a disciplina do Chazin, que eu olhei a ementa lá no dia de fazer disciplina isolada, gostei e fiz. Mas eu fui para a FAFISH, para a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas lá da Federal de Minas Gerais, para fazer 2 disciplinas com uma professora que fazia um sucesso na época, eu acho que nem você lembra dela, Ronaldo, a Sônia Vegas, que dava aula de cultura e filosofia grega. Então, fui fazer as disciplinas da Sônia, porque eu tinha uns amigos que adoravam ela. E aí eu fui fazer uma disciplina do Chazin, que era uma disciplina sobre começava com o econômico do Xenofonte, lá na Grécia Antiga, e ele pretendia estudar a economia desde a Grécia até a economia política clássica, até chegar na crítica à economia política. Não saímos da Grécia, disciplina. Quem conheceu o Chazin sabe de que eu estou falando, né? Aqui foi rendendo, ficamos lá na Grécia Antiga. Mas eu aprendi muito mais cultura grega do que o que eu vi com a professora, que ficava só no mundo das ideias, a outra, que todo mundo adorava. Eu entendi muito mais da cultura, da vida, do cotidiano da Grécia Antiga com as aulas do Chazin. Então, a partir dali, eu vi que eu tinha achado o meu lugar, que eu não ia, nunca mais fiz disciplina com outra professora, continuei com o Chazin. E eu acho que no ano seguinte eu conheci a Esther, aí eu conheci o Lukács, e aí começou a história do estranhamento, da alienação, da ontologia, e minha pesquisa foi por essa linha. Mas, nesse momento, vários estudantes já estavam, né, isso já 89, 90, vários estudantes já estavam direcionando as suas pesquisas para esse plano mais amplo do Chazin. Então, pegar esses trabalhos de 41, então, desde a tese doutoral, até 47, 48 inicialmente, e depois avançar a partir daí, mas entendendo principalmente esse momento. Então, eu tive contato com algumas pessoas que nem defenderam, eu até não coloquei as pessoas que não defenderam aqui não, mas eu lembrei de uma especialmente, que eu achei importante mencionar, que foi uma professora chamada Teresa Bonomo, que ela pesquisou as cartas de Marx e dos interlocutores no período de 41 a 45. E esse material que ela produziu foi importantíssimo para o Estatuto, porque o Chazin, a partir do que ele viu nas cartas, ele pôde delinear com mais clareza algumas coisas que estão no Estatuto. Então, além eu só vou mencionar a Teresa, né, das pessoas que
que não chegaram a defender, que não desenvolveram. Mas o interessante é que mesmo as pessoas que não concluíram, como é o caso da Tereza, tinham espaço para compartilhar as pesquisas. Então, nas aulas, ao mesmo tempo que ele trazia alguns resultados do que ele estava trabalhando, do que ele estava lendo, a gente compartilhava também o que a gente estava estudando. Então, por exemplo, no caso da Tereza, que não defendeu, a gente soube do que ela estava pesquisando. Então, além dela, outras pessoas estavam estudando os artigos da Gazeta Renana, da velha Gazeta Renana. Então, do período do Marx que a gente chama de jovem, né? Anterior à ruptura com o Hegel de 43. E esses textos também, essas pesquisas, foram importantes para as conclusões que o Chazin chegou algum tempo depois. Então, o trabalho do Celso sobre a Gazeta Renana, do Rodrigo Alckmin sobre Feuerbach, da Lúcia aqui sobre Feuerbach também, do Milney sobre as glórias de 43, da Ana Selva Albinati, que faz uma crítica dos valores morais desde 41, então ela pega desde a tese doutoral até 47, o meu trabalho, que é sobre os manuscritos, o trabalho da Sabina Maura sobre Stirner e a ideologia alemã, o trabalho da Zaira, atividade sensível, e aí a Zaira já pegou os Grundris, o trabalho do Antônio, que foi sobre a individualidade nos Grundris, porque o Paulo Fleury já tinha trabalhado antes a questão da individualidade nos textos de 43 a 47, e aí eu coloquei, que é de fato uma pessoa que defendeu com a gente, mas com uma curiosidade também, o trabalho da Maria Lúcia Ferreira, que pesquisou a teoria do valor do trabalho, vocês lembram? Com um discurso crítico à liberdade sartreana, porque o Chazin tentava incorporar todo mundo que se aproximava. Quer estudar? Vamos estudar. E a Lúcia era apaixonada por Sartre. E eles conseguiram colocar o Sartre lá nas pesquisas também. Então, a partir desse primeiro grupo, então foi de fato uma construção coletiva, né? Claro que sob direcionamento, a orientação, a liderança do professor Chazin o tempo todo, mas nós assistimos a esse processo dele incorporando todos esses trabalhos à sua própria pesquisa e construindo isso que vocês estão vendo aqui durante a tarde, né? Como resultado de todos esses trabalhos no Estatuto. Então, vamos lá, pulando. Então, a partir dessas primeiras pesquisas, o Chazin publicou o Estatuto, em 45, que foi um marco... 95, o que eu falei? 45. Em 95, ele publicou o Estatuto, que foi um marco do nosso grupo, né? Porque agora a gente tinha um referencial sistematizado, ok, vai dar certinho, para seguir e orientar esse projeto de reler Marx a partir de uma posição ontológica, mas agora as questões se ampliaram. Então, eu vou citar a Esther, olha como é que a coisa complicou. A pesquisa que de início se voltava ao pensamento marxiano e algumas incursões na obra de Lukács acabou demandando, pelos próprios resultados obtidos, o seu alargamento para praticamente todo o conjunto da história da filosofia. Além do resgate da contraposição metafísica versus ontologia, desde o Renascimento até Kant, o plano de pesquisa incluía análise das posições ontológicas dos pré-socráticos até Heidegger, bem como um conjunto de glosas a Husserl, Hartmann, Gilson, Cassirer, Lukács e Bloch. Então, o plano se tornou monstruoso. E era curioso porque, apesar de parecer pretensioso, ele era tratado com uma humildade enorme. Agora a gente precisa reler os clássicos, inclusive, sob essa nova posição. Esse novo estatuto demanda essa análise de toda a filosofia, não tem muita saída. Com isso, a gente acabou ganhando novos estudiosos, porque agora qualquer pesquisa era muito bem-vinda, né? As pessoas que queriam estudar Aristóteles, Lukács, outros autores, poderiam ser incorporados a esse trabalho também. Então, aí eu
tinha selecionado algumas citações para mostrar como que todas essas pesquisas elas estão envolvidas nesse projeto mais amplo, mas agora eu só vou citar, porque esse levantamento ele acabou virando centro mesmo, porque eu fiquei morrendo de medo de esquecer de alguém, porque muita gente entrou nesse projeto, né? Então eu vou listar rapidamente outras pessoas que entraram para esse trabalho depois, e aí eu corro o risco até de mencionar algumas pessoas agora que já estavam envolvidas no projeto anteriormente. Então, o próprio Ronaldo, que pesquisou Lukács e Hartmann, o Rainer, que pesquisou estética, a Zaira, que eu já tinha mencionado antes, a Carla, que foi uma estudante do Rio Grande do Sul, que entrou no momento em que o Chazin estava desenvolvendo mais a questão da ontonegatividade da política, então ela trabalha a crítica marxiana política, a pesquisa da Lívia, do Ivan, no doutorado, que também se voltaram para o Marx, as pesquisas da Vera, tanto no mestrado quanto no doutorado, da Vera Cotrim, da Ana, que trabalhou o Lukács também no mestrado, e o Marx no doutorado, né, a contribuição do Marx ao problema da mimesis artística, dentre outros trabalhos que vão entrar nesses novos indicativos, como, por exemplo, Henrique Segal, que vai trabalhar a questão da objetividade sensível em Condillac, então, retomando o materialismo francês, que também era uma vertente importante de ser analisada. O trabalho... e aí, eu queria mencionar, eu ia fazer uma citação da Esther, quando ela estava recuperando um pouco do que o Chazin deixou esboçado para escrever a rota, mas no momento em que o Chazin, então, estava delineando, né, esse novo plano enorme, e que um grupo grande de estudantes da graduação em filosofia ingressa no mestrado, exatamente nesse momento ele morreu, mas foi nessa direção que esse grupo que ingressou no mestrado, no ano que o Chazin morreu, escolheu seus temas de pesquisa. Então, Leonardo de Deus vai trabalhar a questão da soberania popular e sufrágio universal no pensamento político de Marx na crise de 43, a Silvia Barbosa, a crítica, especulação e declinação social do pensamento na obra de Marx de 43 a 48, o Leônidas, a determinação social do pensamento na teoria do mais-valor, o Rubens Enderle, a ontologia e política na formação do pensamento de Marx de 42 a 46, Frederico Almeida, o complexo categorial da subjetividade, nos escritos de Marx de 43 a 46, Jaime França, Forças Produtivas nos manuscritos de 44, Samuel França, Religião, Alienação e Emancipação, a Filosofia da Autoconsciência de Bruno Bauer e seus desdobramentos, e outros estudantes que ingressaram, depois concluíram suas pesquisas com a professora Esther, como Eric Ramalho, que trabalhou com História e Consciência de Classe do Lukács, Eusemir Passo Cunha, Gênese e Razoabilidade, Formas Mistificadas da Relação Social de Produção em Marx, a Ana Letícia, que trabalhou os textos da Nova Gazeta Renana, Gustavo Lopes, Marx, a História, o Problema das Particularidades Nacionais, o Eric Gontijo, Natureza, Sociedade e Atividade Sensível, e outros orientados pelo professor Rago aqui, como o Vitor, que está aqui com a gente agora. E eu só queria concluir, vai sobrar, porque eu não vou falar muito mais, eu só queria concluir com um trechinho, quando a gente homenageou o Chazin há 10 anos, né, quando 10 anos da morte dele, eu fui responsável por organizar alguns depoimentos de estudantes lá de Belo Horizonte, que estudaram com ele, não só de lá, mas um dos depoimentos teve a felicidade, que foi de Frederico Almeida, o Fred, alguém conheceu? O Fred anotava tudo. Ele tinha, todo mundo xerocava o caderno dele. Ele anotava a respiração, era maravilhoso. Mas aí ele escreveu no depoimento parte das aulas do Chazin que ele tinha copiado, mas o que eu quis trazer para cá é uma parte do depoimento dele, uma parte pequenininha, porque ele faz o depoimento dele assim, ele descreve longamente o que era o ambiente intelectual que ele encontrou na Fafiche quando ele chegou. Ele só conheceu o Chazin no 7º período. Então, o que ele encontrou no curso de filosofia da Fafiche, que eu
imagino que seja muito parecido com o que se encontra nos cursos de filosofia do mundo inteiro. E aí eu só coloquei a síntese final dele, que fica meio pesada lendo assim, mas se vocês tiverem curiosidade de ler, está na Verinossa Quinogue. Está na Verinossa Quinogue, o depoimento do Fred lá. Mas, sintetizando, ele diz o seguinte, que ele encontrou antes: pluralismo diletante, ecletismo, baixo nível teórico, vontades caprichosas por conta do casualismo teórico das fundamentações, incapacidade crítica, despautérios ontológicos. Isso é o que ele encontrou. É ele também quem nos conta como foi o impacto ao conhecer o professor Chazin. Ao assistir pela primeira vez às aulas de Chazin na disciplina de Filosofia do Brasil, no 7º período, sem ter ouvido qualquer comentário anterior a seu respeito, duas coisas me surpreenderam imediatamente. Duas qualidades de caráter foram as mais imediatas. O caráter enérgico e resoluto da argumentação, bem como a paixão crítica ou crítica apaixonada nos temas explanados, pois eles brotavam diretamente da vida real vivida para a exposição oral e retornavam para os conflitos da vida real, procurando suas origens, fundamentos, resoluções, de forma universal, clara, lúcida, radical, profunda. Isso, ao mesmo tempo, feito com séria e respeitosa desmontagem crítica dos discursos descompromissados com a urgente questão do fundamento objetivo das ideias. Então, essa citação do Fred, né, recuperar Marx, então, para a gente, e para o Chazin, principalmente, né, não era para ele, não é para nós, um exercício acadêmico com fim em si mesmo, embora seja rigoroso e atento, mas é parte de um projeto mais amplo de recolocar na ordem do dia a questão da emancipação humana e do papel da esquerda. Antes da gente ir para o debate, só para complementar a informação, então está lá a Verinossa número 9, né, www.verinote.org, não tem BR. O número 9 é especial, nos 10 anos da morte de Chazin a gente organizou, então tem lá vários textos analíticos e tem o depoimento citado pela Mônica. Bom, acho que a gente pode dar... Primeiramente, queria agradecer a participação de todas, foi muito especial, principalmente para a gente que não conheceu o Chazin, mas que conhece por meio da obra, né? Então, é motivador escutar os depoimentos, e eu acho que agora a gente pode abrir para o debate, para as perguntas. Quem quiser, por favor, acho que não tem necessidade do microfone para as perguntas? Fica bom só para gravação. É bom. Bom, então, eu sugiro que quem quiser fazer a pergunta venha até aqui à frente e fale aqui no microfone. Bom, boa noite. Só um minuto, peço para que se apresente, desculpa. Se apresente, dá o nome e aí faz a pergunta. Bom, boa noite, meu nome é Cassiano, sou professor de Sociologia, oriundo da ESP. Então, por exemplo, a tese do Chazin sobre o integralismo, eu tive o prazer de encontrar ela na íntegra, então datilografada, desse tamanho a tese, mais de 1000 páginas. A mesa colocou a questão do grupo de estudos de pensar o pensamento conservador no Brasil, principalmente dentro da particularidade brasileira, né? E a gente já fala principalmente da Vânia sobre o Goberi. O Paulo Arantes, dia 24, teve um evento lá na USP, né, antes do segundo turno, falou que o governo militar, apesar dos pesares, foi um governo desenvolvimentista, de certa forma. O Paulo Arantes, ele gostaria de ajudar a gente a pensar esse momento atual com relação que os militares do poder, 64, foram desenvolvimentistas, segundo o Paulo Arantes, e esses militares que agora estão no poder, se a gente pensar principalmente na figura do general Mourão, o vice do Bolsonaro, né? Então eu só queria colocar essa questão e só um detalhe, notícia quente, né? Tereza Cristina, né, imposta pela bancada moralista, ministra da Agricultura aí.
Frente Parlamentar do Agronegócio. Então vamos fazer um bloco de talvez 3 perguntas e aí a gente vai respostas e não tiver. Bom, boa noite. Meu nome é Felipe. Eu estou fazendo meu doutorado em filosofia aqui, estudando Marx. E queria fazer uma pergunta, aproveitando que a gente está nesse momento de contar um pouco dos trabalhos, como é que era. Vocês não contaram um detalhe muito importante, que é que não havia traduções do Marx na época que vocês estudavam. Então, queria que vocês contassem um pouquinho de como vocês procediam. Mais alguém? Mais uma perguntinha? Ou então vamos seguir com a resposta. Cassiano, essa interpretação do Paulo Arantes não é só dele, né? É uma interpretação generalizada, inclusive Luiz Inácio da Silva falou várias vezes antes de chegar ao poder que a ditadura, em termos econômicos, foi muito boa. A única coisa ruim é que foi uma ditadura, né? Então, essas interpretações têm como base uma separação radical entre dois elementos que a própria ditadura, o próprio bonapartismo nunca separou, que é segurança e desenvolvimento. Ou seja, uma reinterpretação do binômio que estava na base. Deixa eu puxar isso aqui porque está. Que estava na base da nossa própria república, né, que é ordem e progresso, e que o bonapartismo atualizou nos termos de segurança e desenvolvimento. Para os autores do período bonapartista, os seus ideólogos, os gestores do Capital 64, não havia nenhuma dúvida de que aquele tipo de desenvolvimento proposto, que era um desenvolvimento, entre aspas, um crescimento econômico excludente, uma modernização conservadora, etc., eles tinham toda a clareza de que aquele tipo de desenvolvimento, que tinha como base fundamentalmente a superexploração da força de trabalho, só seria possível sob uma ditadura, ou seja, sob o paradigma da segurança ou da ordem. Então, com todos os seus equívocos e vieses ideológicos, esses bonapartistas... Tá. Ainda tá? Não estava escutando mais. Esses autores sabiam claramente da inseparabilidade desses dois elementos, né? Aquele tipo de desenvolvimento só era passível de ser efetivado sob ordem, ou seja, sob uma repressão em que até o direito ao grito fosse emasculado, fosse eliminado. Isso é um viés, é um elemento da separação entre economia e política que é assim, acachapante em todas as teorias hoje e que esses autores acabam reproduzindo das mais diversas formas, das mais diversas interpretações diferentes, mas que separam os vieses e economicamente eles atribuem um papel positivo, etc., né? Enquanto aí politicamente eles apontam restrições, etc. Mas eles não entendem que elemento estava imbricado no outro, que era impossível você pensar numa sociedade que fizesse aquele grau de superexploração da força de trabalho, tanto que logo em seguida a gente tem as greves de 78, 79 e 80, né? O então Lula, né, que ainda era Lula, não era ainda Luiz Inácio, ele dizia que o estômago estava colando nas costas, e é por isso que estava se fazendo greve, né? O resultado dos 4 anos do novo surto, do surto de industrialização que houve, que foi mais um entre tantos surtos de crescimento que o Brasil teve, né, ciclos econômicos, aquele teve um grau de superexploração tão exagerado, ele se baseou tão fortemente no arroxo salarial, que gerou em seguida
as greves de 78, 79 e 80. Então, no nosso modo de entender, há uma separação entre coisas que são inseparáveis quando se analisa esse tipo de coisa. Você não pode fazer a lá pro dom, né? Vou pegar o que é bom e manter e jogar o ruim fora, porque as duas coisas estão interrelacionadas sem opção. Não sei se me fiz. Felipe, eu fiquei tentando lembrar aqui. Era um drama. Era um drama. Porque ninguém tinha domínio de alemão quando o Chazinho chegou, nem ele. E, ao mesmo tempo, a gente acabava tendo que lidar. A minha questão, a minha pesquisa era diferenciar 4 categorias, alemão e sabe alemão. Aí eu trabalhei com a tradução francesa, Lívia. Eu tenho um material lá em casa que você ajudou a traduzir. Eu tenho lá alguma coisa manuscrita de nós duas, pelejando lá. E aí eu pegava o alemão para procurar umas palavrinhas. Era um trabalho manual, assim. Aí, à medida que o trabalho foi avançando, a necessidade de ter gente que sabia alemão foi aumentando. Então, por exemplo, o Léo e o Rubens traduziram para Boitempo as Glórias de 43, né? Depois o Ronaldo também, agora já traduz muita coisa, à medida que foi avançando, mas a gente acessava muita tradução italiano, muita tradução francesa, mas eu sou de uma sorte, eu vou contar um caso pessoal meu, mas a gente era na peleja, entendeu? Era muito sem recurso. Uma época o Chazinho tentou fazer, você lembra da história? Uma articulação com as letras. E aí a gente ia fazer uma coisa conjunta, ia ter um professor da letras, só que era um problema, o professor da letras dominava a filosofia, então traduzia cada coisa mais estapafúrdia, então tinha de ter alguém de nós grudado no professor. Ai, não deu muito certo também. Mas uma vez, aí eu já estava mais avançada, eu acho até que já tinha morrido. Eu já estava trabalhando com os Grundris. Aí eu tinha uma edição, não era da Ciclo 21 não, Fundo de Cultura. Eu tinha uma edição da Fundo de Cultura. Siglo XXI. Não, da Fundo de Cultura. Não tem. Los Grundris, no, es la edición de Erico. Isso foi siglo XXI. Pois é, mas eu tinha uma em castelhano que tinha lá os numerozinhos, tá? Só fica com essa informação. Comprei pela AB Books uma edição, a edição alemã. E aí, eu olhei para aquele livro de aquele chegou e falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Se eu sabia alemão, eu ia ter que procurar umas palavras lá. Eu dei 2 sortes muito grandes, eu vou contar outra bem rapidinho também. Porque é um encontro de almas que você vê, porque é um falecido, né, que deixou aquele livro lá no sebo e eu comprei. Mas esse ainda não, esse foi só uma sorte editorial mesmo. Aí comecei lá a procurar o que eu tinha de procurar na edição alemã, aí uma hora eu olho a edição em castelhano, o númerozinho do lado e a páginazinha e constato. Os numerozinhos do lado da minha edição em castelhano era a numeração do alemão. Gente, vocês não imaginam a minha alegria. Mas o mais fantástico, que aí foi com o Carlos, eu comprei o Jovem Hegel em alemão, tinha lido o Jovem Hegel em castelhano também, em italiano não lembro. Havia uma edição de Manuel Sacristán. Isso. E aí vi, vou ter que ir atrás das tais, porque eu vou atrás, eu sou uma caçadora de frame, então vai pelo mundo fora. Onde tem eu vou. Aí fui lá procurar as tais das palavras do Jovem Hegel, aí comprei a edição alemã de novo, já com esse sofrimento, só um pouco menos, porque eu tinha um capítulo específico do Lukács, que eu acho que é dos últimos já, mas um pouco menos sofrido, porque já estava bem delimitado onde eu ia procurar. Mas aí foi encontro de almas. Olha o que aconteceu. O falecido de quem eu herdei o livro, morreu alguém, a viúva me colocou no sebo e eu comprei aqui no Brasil, certo? Ele também estava procurando essas palavras. Então, na hora que eu abri o livro, estava com a letrinha do falecido as palavras que eu procurava. Então, é mais ou menos assim, numa situação transcendental que a gente foi lidando com essa dificuldade com o alemão. Mas hoje nós temos o Léo, né, além do Léo
o Ronaldo, algumas pessoas que já conseguem ajudar a gente nessa peleja com o alemão, mas no início é difícil mesmo. Bom, então eu vou encerrar a mesa aqui, agradecer muitíssimo a participação das professoras, agradecer a participação de todos e todas aqui nesse segundo dia e amanhã temos mais, hein? Então, obrigado, boa noite a todos e todas. Felipe.